Olá pessoal, mais uma vez aqui nosso estudo bíblico. Estaremos estudando nesse momento Mateus capítulo 13, versos 54 até o 58. Um trecho que está dentro de um texto maior que se inicia no capítulo 11, verso 2, com a pergunta sobre a identidade de Jesus. Os discípulos de João Batista chegam a Jesus e perguntam se ele é mesmo o Messias ou o que estava para vir, ou deveriam se esperar outro. E então começa-se a responder que Jesus de Nazaré é aquele que estava para vir, ele é o Messias. Então vai se construindo a sua identidade ao longo dos textos que vão se seguindo. No capítulo 13, nós encontramos o terceiro grande discurso no Evangelho de Mateus, o discurso parabólico, contendo 7 parábolas, que se finalizou no verso 53. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali. Mas o grande assunto em que o discurso parabólico está inserido, que é a identidade de Jesus, continua sendo tratada. Nesse momento, nesse trecho, Jesus será rejeitado pela sinagoga da sua terra natal, Nazaré. E aí, ao longo da pequena narrativa, vai se desenvolvendo a identidade de Jesus. Quem é Jesus e por que não se não se crê em Jesus, ou por que não se aceita essa identidade que já começou sendo construída por ele lá no capítulo 11, verso 5, quando ele responde aos discípulos de João Batista, que ele é aquele que estava para vir, dizendo para eles: vejam, os leprosos são purificados, os paralíticos andam, os mortos são ressuscitados, os cegos veem, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Este é aquele que estava para vir. Essas são as evidências do reino de Deus que se apresenta diante dos homens. E aí agora continuamos nesse trecho abordando esta resposta, ou as respostas que são dadas a esta pergunta. Verso 54, que é o nosso primeiro versículo, começamos lendo: E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e poderes miraculosos? Bem, a gente percebe, é possível perceber claramente na narrativa desse pequeno texto, que a palavra Nazaré não aparece. Isso é muito importante. A gente deduz que seja Nazaré, pela sua terra onde ele foi criado, mencionado no capítulo 4, verso 13, pela família está sendo mencionada, pelo conhecimento da sua família. Então a gente deduz que seja Nazaré. Mas é importante observar isso. A palavra Nazaré não aparece no texto de Mateus. Isso é muito importante. Então a gente constrói uma dedução. É sempre importante a gente estabelecer uma diferença entre aquilo que está explicitamente escrito, aquilo que está escrito, e aquilo que deduzimos a partir de outras informações. O ideal é que todas as deduções sejam a partir do mesmo livro, ou seja, se estamos deduzindo que esta terra natal é Nazaré, no Evangelho de Mateus, deduzimos a partir de leituras dentro do Evangelho segundo Mateus. É sempre importante isso, tá? Mas é muito importante que a gente sempre identifique a diferença entre aquilo que está explícito no texto e aquilo que é deduzido, tá? Para a gente não confundir os níveis na hora da interpretação. É possível utilizar a dedução, claro, mas é sempre importante estabelecer uma diferença entre aquilo que é deduzido e aquilo que está explícito no texto. A palavra Nazaré não está explícito no texto, não está no texto.
mas a gente deduz que seja a partir de Mateus capítulo 4, verso 13, também a partir das narrativas de nascimento, né, onde José, ao voltar do Egito, vai morar em Nazaré, em Nazaré. Então, a partir do Evangelho de Mateus, a gente vai fazendo essa dedução. Só queria deixar isso bem claro, né, para vocês, meus ouvintes, aqueles que estão aí estudando comigo, que a gente precisa distinguir entre aquilo que está explícito e aquilo que é deduzido. Bem, então o verso 54, ele chega a essa terra, né, reforça a ideia de ser Nazaré, né, porque ele vive em Cafarnaum, como já aprendemos até aqui no Evangelho de Mateus, mas ele volta assim à terra da sua criação, a vila que ele foi criado. E ele ensinava na sinagoga, como está dito aqui. O maravilhamento dos seus ouvintes é um maravilhamento negativo, né? A palavra maravilharam-se, né? É comum, a gente já encontrou essa palavra, essa expressão no capítulo 7, verso 28, no final do discurso, do primeiro grande discurso do Evangelho de Mateus, o Sermão da Montanha, assim conhecido, em que as multidões maravilhavam-se da sua doutrina. Aqui também a expressão aparece, né? E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e dizia. Então, o maravilhamento aqui é um maravilhamento negativo, pois eles questionam, né? Eles colocam em dúvida ou em questionamento a origem de Jesus. Né? De onde lhe vem esta sabedoria e poderes miraculosos? Ou seja, por que eles não identificam claramente que o ensino é bom, que o reino de Deus está se apresentando diante deles? Por que eles não recebem a Jesus como o enviado de Deus, aquele que traz a mensagem de Deus? Né? Porque há algo que os perturba, o que os intriga, que é a origem de Jesus. Ou seja, diz o verso 55, não é este o filho do carpinteiro? Bem, com isso fica explícito que há um questionamento da autoridade de Jesus de falar, de fazer os ensinamentos e o poder que ele efetua nos milagres que executa. Porque sendo filho de um carpinteiro, ele pertence a uma classe baixa, a qual não é dado aquilo que a elite religiosa dos dias de Jesus tinha, que é o estudo, o saber, ou seja, ele é filho do carpinteiro. Então ele não pertence a uma classe de pessoas capazes de ensinar o povo, né? Ou seja, então essa é uma identificação, é uma pergunta que tenta denegrir a autoridade de Jesus. A palavra traduzida por carpinteiro, né, tekné, é questionada essa tradução de carpinteiro, apesar de existir a possibilidade dessa tradução, mas ela se torna muito improvável quando se estuda a Galileia nos dias de Jesus. Não havia floresta, né, na Galileia, não havia um consumo de madeira, não havia um grupo de pessoas capazes de consumir madeira, principalmente na vila de Nazaré. É muito provável que esse tekné, esse artesão, que seria uma tradução melhor, seja relacionado à construção civil, né? Alguém que trabalha com pedras ou com madeiras, mas não naquele status que hoje a gente pode até observar do artista, né? do marceneiro, daquele que tem um certo status. A pergunta visa justamente rebaixar Jesus na sua condição de agente de Deus, né? Ou seja, ele não é filho do artesão, ele não é filho daquela pessoa, daquela família dele não é uma família simples, de pessoas pobres, pessoas que não têm instrução, que não pertencem
ao grupo de escribas, ao grupo de sacerdotes, ou ao grupo de anciãos, ou a família dele é uma família simples, pobre, que não tem acesso à instrução, como ele pode estar ensinando isso? Então a pergunta visa denegrir o status, ou apresentar um status de Jesus bastante baixo, para que ele então não possa estar fazendo esses ensinos que faz. Então se busca na sua origem familiar uma forma de desconstruir a sua identidade. Os discípulos de João Batista esperavam um Messias, aquele que viria diferentemente da forma como Jesus se apresentava. Jesus coloca para eles, lá no capítulo 11, como evidência do seu messianismo, o socorro aos doentes e o evangelho pregado aos pobres. Enquanto que certamente eles esperavam, a partir da pregação de João Batista a gente pode deduzir isso, que eles esperavam um triunfalista, um homem com a espada na mão que ia derrubar as árvores que não produzem frutos e ia estabelecer uma purificação de Israel, uma restauração do culto santo, e que Jesus não está então fazendo isso. E, mais uma vez, se questiona aqui a identidade de Jesus a partir da sua origem familiar. Então é dito no verso 55, não é este o filho do carpinteiro, ou seja, não é este o filho do artesão? Lembrando, o objetivo é colocar Jesus, ou apresentar Jesus, no status social e econômico baixíssimo. Tá? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Ou seja, nós sabemos de onde ele vem, nós conhecemos o seu clã, a sua família, sabemos que é uma família simples, uma família de pobre, que não tem essa instrução para nos ensinar, para ser um orador na sinagoga ou para efetuar esses poderes milagrosos. Verso 56. Não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde ele vem, pois, tudo isto? Bem, é uma pergunta, como eu já disse, que procura desconstruir a identidade de Jesus. Ao invés dos ouvintes, dos frequentadores da sinagoga de Nazaré, ao invés desses que estão lhe ouvindo o ensino, crerem na revelação que se apresenta diante deles, na pessoa de Jesus, eles estão preocupados com a origem de Jesus. Ou seja, eles não estão abertos ao novo, à revelação de Deus que se faz na pessoa de Jesus, mas eles estão preocupados com a estrutura socioeconômica que está vigente. Ou seja, alguém, para fazer alguma coisa grande, precisa pertencer a uma família grande, a uma família de status elevado. E com isso eles se fecham para o reino de Deus, para a proposta de Deus, para a mensagem do Evangelho de Deus, por causa da origem de Jesus Cristo. E aí diz o verso 57, e escandalizavam-se nele. Bem, essa expressão que eles, os seus ouvintes da sinagoga de Nazaré, se escandalizavam nele, é uma confirmação de que a admiração deles, o maravilhamento deles é negativo. Porque esta palavra escandalizavam-se, já foi apresentada por Jesus lá quando ele responde aos discípulos de João Batista a respeito da sua identidade, no capítulo 11, verso 5. E aí no verso 6 do capítulo 11 ele diz, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Tropeço é a tradução da palavra escândalos, grega. Então, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de escândalo. Então, os nazarenos se enquadram entre aqueles que acham em Jesus motivo de escândalo. Qual é o motivo que eles achavam, os nazarenos achavam, para se escandalizar em Jesus? A sua origem humilde, filho de um artesão, filho de um homem simples, família sem instrução, sem pertencer a uma elite religiosa ou social
daquela sociedade. Então, nisso se escandalizavam, né? E se escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Bem, qual é o objetivo dessas palavras? É mostrar que, quando se olha para o profeta e tenta buscar nele um alicerce familiar, tenta buscar nele uma fundamentação socioeconômica, então ele é rejeitado. Ou seja, é necessário olhar para o profeta e não buscar a sua origem, a sua genealogia, o seu pedigree, da onde ele vem, que família que é, uma família reconhecida, uma família rica, uma família de status, uma família poderosa, né? Não, de onde ele vem? Vem de uma família humilde. Ou seja, o ensino aqui é que a palavra profética ela vem de Deus. E aqueles que estão preocupados com a origem econômico-social do profeta, daquele que fala, então não conseguem enxergar a mensagem divina, não conseguem entender a mensagem divina. Os profetas, quando falam em nome de Deus e transmitem a mensagem de Deus, eles são recebidos e são cridos na sua mensagem quando seus ouvintes não ficam preocupados e atentos à sua origem socioeconômica. Ou seja, o profeta tem honra quando não se busca uma origem socioeconômica elevada para justificar, para dar a ele uma autoridade para falar em nome de Deus, que era o caso aqui dos nazarenos. Ou seja, por que eles rejeitam o ensino de Jesus segundo o Evangelho de Mateus? Eles rejeitam porque Deus não poderia falar a partir de um filho de artesão. Deus não poderia manifestar o seu reino, o seu poder, a sua salvação através de alguém simples que nós conhecemos aqui quem são os seus irmãos, a sua mãe e o seu pai, e sabemos que ele é uma pessoa pobre, né, humilde, que não tem instrução. Ou seja, quando que o profeta então não recebe honra? Quando se olha para a sua origem socioeconômica e não se presta atenção na mensagem, na revelação que ele traz. Jesus traz a revelação de Deus, mas os nazarenos são incapazes de enxergar essa revelação porque estão olhando para a origem socioeconômica de Jesus, um filho de um artesão, de um servil, né, de uma pessoa na base da pirâmide social e econômica. Verso 58. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Ou seja, não fez muitos milagres porque eles não criam. Ou seja, não significa que Jesus só pode fazer milagre se houver a fé, né? Se eles crescem. Jesus faz milagres e opera o seu poder independente dos que creem. Mas porque eles não creem, ele então não faz. É muito importante a gente observar aqui no texto, não há aqui um aprisionamento da manifestação do poder de Jesus. Ou seja, não se está dizendo que Jesus não pôde fazer os milagres em Nazaré porque os nazarenos não criam nele. Ou seja, como se ele não fosse capaz de fazer, não tivesse condições de fazer, não tivesse poder para fazer, porque os nazarenos não tinham fé. Não é assim. Ou seja, eles não têm fé e por isso ele decide não fazer. Ou seja, ele decide não manifestar o seu poder onde não se crê nele. Então é muito importante a gente observar isso. Não é a fé dos nazarenos, a falta de fé dos nazarenos, que torna Jesus incapaz de fazer milagres. Ele, Jesus, decide não fazer os milagres porque não há ali a fé nos nazarenos. Algo parecido já foi nos apresentado no capítulo 13, versos 13 ao 15, porque eles falam por parábolas.
né? Porque eles não creem. Ou seja, ele não fala por parábolas para eles não entenderem simplesmente. Ele fala por parábolas porque eles não creem, porque os seus olhos estão fechados, porque os seus ouvidos estão fechados, porque os seus corações estão fechados. Então ele lhes fala por parábolas. Mas não é porque fala por parábola para eles não passarem a crer. Eles já não creem e por isso ele fala por parábolas. Capítulo 13, verso 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Tá claro o tempo verbal? Vou ler novamente. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre o profeta Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. Essa é a razão primária. O coração deste povo está endurecido. De mau grado, ouviram com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para não suceder que vejam nem com os olhos e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração e se convertam, e sejam por mim curados. Ou seja, porque o coração desse povo está endurecido, por isso falo por parábolas. É o mesmo caso aqui em Nazaré. Porque o coração dos nazarenos está endurecido, por isso não realizou Jesus milagres no meio deles. É sempre importante observar isso. Concluindo esse pequeno trecho, a identidade de Jesus continua sendo construída no texto. E aqueles que compõem a sua audiência, agora os nazarenos, rejeitam esta identidade, como as cidades impenitentes e como os outros, como os fariseus, nos textos que nós temos lido desde o capítulo 11. Ou seja, com isso, a identidade de Jesus é nos apresentada e os seus ouvintes, os seus opositores, discutem, se opõem a esta identidade usando algumas justificativas deles. Por exemplo, os discípulos de João Batista esperavam o Messias guerreiro, triunfalista. Os nazarenos esperavam alguém que não fosse de uma família de artesão, uma família pobre e simples. E assim vão se rejeitando o Messias a partir de justificativas que não revelam um coração aberto para se crer na mensagem do Senhor. Jesus fez os sinais diante deles, mas os seus corações estavam fechados para não compreenderem aquele que se apresentava diante deles como enviado de Deus.